Eu acho que não existe nada mais frustrante do que tentar algo várias vezes e não conseguir alcançar um resultado positivo. É um sentimento muito angustiante olhar e parecer que não existe possibilidade de sucesso, e a única alternativa é desistir. Eu sei muito bem como é se sentir assim, porque há uns 3 anos atrás eu havia perdido as esperanças de ser um programador e nunca imaginaria que hoje eu estaria terminando uma faculdade em análise e desenvolvimento de sistemas, trabalhando como desenvolvedor júnior, criando jogos, entre outros inúmeros projetos. E esse vídeo é para você que está entrando de paraquedas nessa área ou já tentou diversas vezes aprender algo sobre programação, mas se decepcionou. E como eu já passei por essas duas situações, nesse vídeo eu preparei um planejamento para você terminar esse ano como um programador. Inicialmente, eu comecei falando sobre frustrações, e eu digo que isso é a coisa mais normal do mundo, principalmente na programação. No geral, não é uma área fácil, e nem pense que vai ser um caminho tranquilo para trilhar. Se escolher de verdade entrar nisso, eu garanto que você vai querer desistir muitas vezes. E para adiantar a sua vida, eu quero ressaltar alguns pontos que muitos Zé-Ruelas afirmam só para vender cursos. Se você não gosta de matemática, sinto lhe informar, mas provavelmente você não vai gostar de programação. Não é uma regra absoluta, mas linguagens de programação são linguagens matemáticas. E embora você não precise ficar utilizando equações e integrais o tempo todo, você vai lidar com diversos problemas lógicos que envolvem um pensamento de resolução. Ah, mas fulano disse que nem precisa saber, e eu digo que ele é um bosta, não muda grande coisa na minha vida. Eu vou te dar um exemplo, você é um programador que sabe mais ou menos matemática. É mentira! E tem pouca afinidade com lógica no geral. Você acha que vai ser escolhido para trabalhar como desenvolvedor de um banco ou mexer com inteligência artificial que se baseia em matemática pura? Ah, Lucas, então precisa ser um bom em matemática para aprender a programar? E a resposta é... Não necessariamente. A questão é que não tem como fugir dela, porque tudo sobre programação envolve de algum modo a matemática. A própria lógica de programação envolve isso. Então, eu já te avisei, não tem como escapar de resolver problemas nessa área, pois é isso que programadores fazem, resolvem problemas através de ferramentas. Sabendo disso, agora eu quero te motivar. Nossa, mas você já falou que tem que ser um puta gênio dos cálculos para ser um programador. E, na verdade, para começar, sabendo somar, subtrair, dividir e multiplicar, já tá ótimo. O resto você vai pegando aos poucos. E o melhor jeito de se motivar e continuar firme durante essa jornada é estabelecer metas. Faça pequenas a grandes metas sobre seus estudos. Eu, por exemplo, sempre quis criar um jogo, o que é uma meta bastante ambiciosa para quem está começando. Mas cada conquista importa, desde entender uma estrutura de repetição a criar um site inteiro. Então, durante esse ano, você vai focar nas pequenas coisas, pensando em chegar nas grandes. Pense assim. Primeiro foque em aprender um conceito e depois de ter certeza que entendeu, vai pro próximo e assim por diante. E valorize cada passo dado, mesmo que demore ou seja rápido. Eu faço academia há mais de 1 ano e no começo eu não via tanto resultado, mas eu sabia que a cada treino eu estava um pouquinho mais forte. Então continue que você se tornará imbatível. E aí entra a segunda dica. Algo muito comum em maratonas é ver que os participantes têm um ritmo lento, mas constante. Você até pode sair correndo que nem um maluco no começo, mas você vai perder o fôlego rápido e provavelmente vai desistir. A ideia de se tornar bom em qualquer coisa deve se basear em constância e repetição, e não em excesso de motivação. O segredo é pegar todo dia aquele tempo que você sabe que tem e focar nas suas metas. Quanto tempo? Quanto você tiver, mas eu só tenho 20 minutos, então tá ótimo, estuda 20 minutos, todos os dias. Só que tem que ser os 20 minutos de estudo. Então pega o seu celular e joga para um lugar longe, tira as notificações, põe uma música para se concentrar, afasta todo mundo de perto e durante 20 minutos você vai fazer apenas aquilo. E caso não dê para estudar um dia, não tem problema, amanhã você tem outra oportunidade, o importante é continuar. Outro ponto bastante discutido é o que estudar e aonde estudar. E aí a gente vai chegar em várias respostas, mas vamos padronizar para facilitar um pouco.
Você deve se autoavaliar primeiramente e ver o que sabe sobre programação, e a partir daí começar. Ah, eu não sei nada. Então, primeiramente você vai estudar lógica de programação, como computadores funcionam, internet, entre outras coisas. Mas calma que a gente já chega lá. Primeiramente, vamos entender qual é a sua linguagem de programação que você vai focar durante esse ano. E você pode estar em muitas dúvidas, né? Qual que eu escolho, né? Qual que é a melhor, qual que é mais fácil, qual que o mercado escolhe mais. E, sinceramente, tanto faz. Escolha a que você tem vontade, aquela que você acha que tem a maior afinidade ou que você acha mais interessante mesmo. Eu, particularmente, vou recomendar para você que ainda não se decidiu o JavaScript, por ter uma sintaxe mais fácil e por você conseguir rodar em qualquer lugar. Basicamente, você só vai precisar de um navegador como um Google da vida. E aí, eu vou separar aqui 5 pontos para você focar nesse ano. E se você achar que já pode passar um ponto, fique à vontade. Em primeiro lugar, você tem que focar em lógica de programação e o conceito de algoritmo, porque linguagens de programação são apenas ferramentas e você vai precisar entender como resolver seus problemas. Então, a gente precisa entender como o computador funciona para depois ir lá e realmente escrever. Então, isso vai ser muito importante, principalmente você entender como computadores funcionam, porque linguagem de programação roda no quê? No computador, então você precisa conhecer a sua ferramenta. Você é um desenvolvedor, então você precisa conhecer aquilo que você vai trabalhar durante a sua vida. Em segundo lugar, você vai pegar, né, aquela linguagem que você escolheu e vai aprender o básico sobre ela. Então você vai pegar e entender como que funciona a sintaxe dela, né? Como que são escritas as coisas, as regras que essa linguagem tem, como que funcionam as variáveis, o que são tipos, né? Como que eles funcionam dentro dessa linguagem, o que são vetores, o que são estruturas de condições, estruturas de repetição e funções. Essas coisas, elas vão te dar um norte inicial para você entender mais sobre programação, que é o básico do básico de qualquer linguagem para qualquer programador. Em terceiro, você vai aplicar o seu conhecimento em um pequeno projeto prático. Como assim? Sabe, depois de você aprender tudo isso, é importante que você pratique de algum modo que possa fazer sentido para você. Então você faz um pequeno projeto que seja um desafio para você, mas que você sabe que vai conseguir fazer. E aí, uma dica para quem escolheu o JavaScript é fazer algo visual com HTML e CSS. Então estuda com conjunto durante o seu tempo aí com JavaScript essas duas ferramentas que vão ser bastante importantes. Então escolhe aí fazer uma mini calculadora, sei lá, um gerador de tabuadas. Se desafie em algo que você quiser, seja criativo aí. No quarto ponto, é bastante importante você estudar orientação a objeto, né? Entender o que são objetos, o que são classes, qual que é a ideia de encapsulamento, herança e polimorfismo. E caso a linguagem que você escolheu não tenha esses pontos, aí eu recomendo que você vá estudar uma linguagem que é orientada a objeto, né? Que tenha essa cara de objetos aí que vai te ajudar bastante a melhorar como um programador. E em quinto lugar, a gente fica com a parte de banco de dados e back-end. Isso é uma coisa muito importante, afinal de contas, trabalhar com programação e desenvolvimento está relacionado a se comunicar em servidores, se comunicar externamente e não só na parte do cliente. Então você vai entender para que serve um banco de dados, né? Por que a gente usa ele, né? É importante a gente salvar os nossos dados em algum lugar, organizar, conseguir manipular eles depois e também entender um pouco sobre back-end, né? Alguns padrões, né? Como que funciona, para que serve isso. Então, sabendo de todos esses tópicos, agora você já tem um objetivo para se nortear durante esse ano. Então, vai dividindo aí, mesmo que demore, mesmo que você fique bastante tempo em algum ponto, não se preocupe. O importante é você continuar nessa jornada. E agora, voltando ao ponto de onde estudar, eu queria dizer que, em resumo, não importa muito qual vai ser a sua escolha. Se você vai assistir um canal do YouTube, se você vai pagar um curso online, se você vai ver um manual online ou ler um livro.
escolha o que você mais se sentir à vontade. No meu caso, o YouTube sempre foi o meu melhor amigo, então procura alguma série a respeito da linguagem de programação que você escolheu e pronto. Para quem vai de sugestão da casa, o tal do JavaScript, eu recomendo o canal Curso em Vídeo, que é muito bom para quem está começando. Pega lá o curso de JavaScript e o de HTML, CSS e devora. E agora que você escolheu a sua fonte, o seu material de estudo, tem um detalhe muito importante para aprender de verdade. Por isso que eu disse que não importa tanto qual vai ser seu material. O que eu quero dizer é que você precisa aplicar um segredo. Imagina que eu te mostre um golpe de karatê muito legal. Você vai olhar, você pode até entender como que eu fiz os movimentos para chegar naquele resultado. Só que você só vai realmente aprender a usar o golpe que eu te mostrei quando você praticar. Aí você vai ver se é difícil, se é fácil, se você realmente está conseguindo executar aquilo com perfeição. Então, estudou algum conceito? Coloque em prática. Nossa, mas é super simples. Prática e mais prática. E só quando você estiver realmente aplicando com perfeição o conceito, parte para o próximo. E aí vem aquela pergunta difícil e chata que muita gente faz. O que fazer quando travar? É normal. Tem momentos que você vai olhar e vai dizer, não tô entendendo merda nenhuma. E aí é onde você tem que ter calma. Você não entendeu? Volta, revisa, observa o mesmo tema, só que por outra perspectiva. Pede ajuda para alguém que tem algum conhecimento sobre. Só que você não pode desanimar. Não saber não é um problema. Porque a maior parte do seu tempo você vai estar lidando com situações difíceis. E muitas vezes vai ver erros que não fazem o menor sentido e você não faz ideia de como resolver. E paciência, às vezes, é o melhor remédio. O tempo vai ser a melhor resposta para te ajudar. E já que você entendeu que travar é normal, o que fazer quando a desmotivação chegar e você não se achar bom o suficiente? Eu já disse no começo, mas quero repetir. Teve uma época em que eu fiquei muito deprimido e ansioso sobre o futuro, sabe? As incertezas da vida, sobre os estudos, as minhas capacidades, e aquilo me destruía por dentro, sabe? Ficar pensando nisso. E eu já cheguei a quase desistir e largar mão de tudo. Só que em um momento de reflexão sobre essa situação, eu li algo que me ensinou sobre como lidar com a desmotivação. Eu vou resumir o que li naquela época. Antes de desistir, pense em tudo o que você já fez até agora. Lembre-se de como você era quando você começou e veja o que você é capaz agora. Não é apenas sobre tudo que está por vir e as grandes coisas que você ainda vai fazer, mas por todas as pequenas coisas que você já fez, às vezes milhares de vezes. Então, antes de jogar tudo pro alto, pense se vale a pena desperdiçar todo o suor derramado. Antigamente, eu achava que ser forte era nunca cair. Mas eu estava completamente enganado. Porque ser forte é sempre levantar. Independente de quantas vezes as situações, os problemas, as pessoas e a vida te derrubar. Como dizia Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas sim um hábito. Bom, se você chegou até aqui, eu te peço que curta esse vídeo, se inscreva e compartilha com aquele amigo que está precisando de um incentivo para terminar esse ano como programador. E para finalizar tudo que eu falei, eu queria dizer que, não existe uma fórmula mágica. Eu queria que tivesse uma, mas realmente não tem. Cada um vai lidar com os problemas de um jeito diferente, vai aprender de uma maneira completamente distinta das outras pessoas. Então eu quero dizer para você que cada um tem seu tempo, então fique tranquilo. O importante é não desistir. E como diz o meu primo, que ele é um grande programador sênior, aprender a programar é como saber usar magia. Então, tá esperando o quê para você começar nessa área linda e usar os seus poderes? E para provar toda essa minha metodologia, durante esse ano eu vou tornar meu irmão em um desenvolvedor completo. Então não perca a incrível speedrun de dev, tornando meu irmão um desenvolvedor. Te desejo uma boa sorte nessa jornada e falou!